Muito boa tarde para vocês, bem-vindos aqui ao nosso Fast News, primeira edição desse sábado. É muito bom ter a tua companhia para a gente arrematar as informações, te preparar para uma semana que está quase chegando. Aliás, tivemos uma sexta-feira bastante intensa, com repercussões para este sábado. Depois, inclusive, do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciar ter determinado a revogação do visto americano do ministro Alexandre de Moraes, de familiares dele e de outros integrantes do Supremo Tribunal Federal, o presidente Lula se manifestou. Vamos ao vivo então com a Aline Beckett lá em Brasília, que vai trazer qual foi a fala, o discurso do presidente da República sobre mais esta situação envolvendo a operação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Bem-vinda, Beckett, conta pra gente. Oi, Cine, boa tarde para você, boa tarde a todos. Sim, o presidente Lula divulgou uma nota oficial na manhã de hoje, classificando como inaceitável a decisão dos Estados Unidos em revogar o visto de entrada do ministro Alexandre de Moraes, também de seus familiares e de aliados do Supremo Tribunal Federal. Lula afirmou que essa medida é arbitrária, sem fundamento e representa uma interferência indevida ao sistema de justiça brasileiro. Nessa declaração, o presidente Lula chegou a reforçar a solidariedade e apoio também aos ministros envolvidos, atingidos do Supremo Tribunal Federal, e disse que nenhuma ameaça externa vai comprometer o papel das instituições brasileiras na defesa do Estado Democrático de Direito. E aí, eu lembro a vocês que essa nota vem um dia após aquela operação que nós acompanhamos ontem da Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro em sua casa e também em seu escritório na sede do PL aqui em Brasília. Isso tudo no âmbito das investigações sobre a suposta tentativa de golpe de Estado de 2022 e também sobre as últimas articulações de seu filho, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos, né? Então, como resultado, Bolsonaro passou a cumprir ontem, então, medidas cautelares. Ele passou a se recolher, né, à noite, ele tem que cumprir a recolha domiciliar noturna, ele está proibido de sair de casa entre as 19 horas da noite às 6 horas da manhã, também estar utilizando a tornozeleira eletrônica para fins de monitoramento, porque segundo o ministro havia um risco de fuga ali do ex-presidente, e também está impedido de utilizar as redes sociais, o celular, fazer contato com qualquer outro investigado. Então, com isso, o clima entre os poderes aqui em Brasília está bastante tenso. A oposição ao governo federal tentou anular, né, fazer com que os parlamentares voltassem mais cedo do recesso parlamentar, que inclusive começou ontem também. Já a base do governo federal sai agora em defesa do ministro Alexandre de Moraes e dos outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Quem falou sobre isso também foi a AGU, que chegou a classificar por meio de nota que essa revogação dos vistos foi um ato de deturpação dos fatos, reafirmando que o ministro Alexandre de Moraes age com base na Constituição Federal. Então a gente segue por aqui acompanhando toda essa repercussão. Por enquanto foi inaceitável essa decisão dos Estados Unidos, Cine. Obrigado, Aline Beckett. Bom trabalho para você em Brasília. Nós estamos aqui com o Sérgio Zagarino, que vai participar do nosso Fast com os comentários dele. Zagarino, seja muito bem-vindo. Prazer compartilhar esse espaço contigo. Obviamente que essa situação vai gerar manifestações políticas de ambos os lados, inclusive dos governistas. Mas, no caso, para esse grupo, existe também uma questão prática que precisa ser resolvida, que é a articulação com o governo americano para tentar impedir as taxas que serão cobradas a partir do dia 1º de agosto. O quanto a manifestação política pode atrapalhar a questão econômica e uma articulação que hoje é tocada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos os nossos telespectadores. E ela irá atrapalhar 100%. O percentual é esse, não existe outro cálculo. Isso porque nós estamos diante, talvez, de um dos piores momentos históricos do Brasil em termos da nossa diplomacia. Essas ações dos deputados, da situação, essas declarações públicas, como fez agora o nosso presidente da República, colocam o Brasil num cenário de xeque-mate, porque Donald Trump tem esse histórico de bravatas e fazer a fórceps as tuas vontades, só que agora nós precisamos entender que
nesse jogo, quem é mais forte é os Estados Unidos. Então, todas essas manifestações, essas menções que o governo federal vem fazendo, com essa pseudo-ideia de defender nossa soberania, como se ações legítimas do governo americano fossem ferir a nossa soberania. São situações completamente distintas. É muito importante destacar, toda vez que a gente fizer um comentário nesse assunto, que as ações que são tomadas pelo governo americano por Donald Trump não são ligadas de forma direta ao STF e ao ex-presidente Bolsonaro, mas sim em razão das decisões geopolíticas de aliança global do Brasil com países ligados ao BRICS. É este o real motivo. Então, a partir do momento que o Brasil não senta à mesa, chama o Donald Trump, Lula, e entra num consenso dizendo, olha, nós vamos manter o que nós sempre fomos na nossa diplomacia, a neutralidade. Enquanto isso não acontecer, Donald Trump vai tomar todas as medidas possíveis para fazer com que o Brasil, que é a 8ª maior economia do mundo, que é relevante no cenário global, ele fique neutralizado. Só que isso pode gerar impactos muito maiores em razão desses absurdos e devaneios que essa narrativa, eles insistem nessa narrativa do governo federal de ficar criando o nós contra eles, ataque à soberania, salvar a democracia. Isso vai nos causar um prejuízo gigantesco. Está na hora de chamar os adultos para a mesa para negociar com os Estados Unidos e botar fim nessa discussão, principalmente antes do dia 1º de agosto, que é quando terá início a taxação de 50%.